de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E nesta sexta-feira, meu irmão, minha irmã, dia 9 de julho, a Igreja celebra a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus e traz também à Igreja a palavra da sua tradição, do seu magistério. O texto que nos é oferecido neste dia de Santa Paulina é tirado do decreto Perfecte Caritatis, sobre a renovação da vida religiosa do Concílio Vaticano II, no século XX, e traz como título: A Igreja segue seu único esposo. Ouçamos então atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Desde os primórdios da Igreja, existiram homens e mulheres que, pela prática dos conselhos evangélicos, se propuseram seguir a Jesus com maior liberdade e imitá-lo mais de perto, levando cada qual, a seu modo, uma vida consagrada a Deus. Muitos dentre eles, movidos pelo Espírito Santo, ou passaram a vida na solidão, ou fundaram famílias religiosas, que a Igreja de boa vontade acolheu e aprovou com sua autoridade. Assim surgiu, por desígnio de Deus, uma admirável variedade de comunidades religiosas que muito contribuiu para que a Igreja não apenas esteja qualificada para toda boa obra e preparada para o exercício de seu ministério, para edificar o corpo de Cristo, mas também enriquecida com os vários dons de seus filhos, se apresente qual esposa enfeitada para o seu marido, e através dela se manifeste a multiforme sabedoria de Deus. Em tão grande variedade de dons, todos os que são chamados à prática dos conselhos evangélicos e os professam com fidelidade, consagram-se de maneira especial ao Senhor, seguindo a Cristo, que, sendo virgem e pobre, redimiu e santificou os homens pela obediência até a morte de cruz. Movidos assim pela caridade que o Espírito Santo derramou em seus corações, vivem cada vez mais para Cristo e para o seu corpo, isto é, a Igreja. Por conseguinte, quanto mais fervorosamente se unem a Cristo, por essa doação de si mesmos, que abrange a vida toda, tanto mais se enriquece a vida da Igreja, e mais vigorosamente fecundo se torna seu apostolado. Os membros de cada instituto recordem, antes de mais nada, que pela profissão dos conselhos evangélicos responderam a um chamado divino, de forma que não apenas morrendo para o pecado, mas também renunciando ao mundo, vivam exclusivamente para Deus. Colocaram toda a sua vida ao serviço de Deus, o que constitui uma consagração espiritual e especial, que está intimamente radicada na consagração do batismo e a exprime mais plenamente.
os que professamos conselhos evangélicos, acima de tudo, busquem e amem a Deus, que primeiro nos amou, e procurem em todas as circunstâncias cultivar a vida escondida com Cristo em Deus, da qual deriva e recebe estímulo o amor do próximo para a salvação do mundo e a edificação da igreja. É também esta caridade que anima e dirige a própria prática dos conselhos evangélicos. A caridade que os religiosos professam por causa do reino dos céus deve ser considerada como um precioso dom da graça. Liberta de modo singular o coração do homem para que se inflame mais na caridade para com Deus e para com todos os homens. Por isso, ela é um sinal peculiar dos bens celestes e um meio eficacíssimo para levar os religiosos a se dedicarem generosamente ao serviço de Deus e às obras de apostolado. Assim, eles dão testemunho perante todos os fiéis cristãos daquela admirável união estabelecida por Deus e que há de manifestar-se plenamente na vida futura, pela qual a Igreja tem a Cristo como seu único esposo. Amém. Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos então a memória de Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus. Ela, que é natural de Trento, na Itália, da região de Trento, vem para o Brasil como imigrante com seus pais, ainda muito jovem, e vai para o sul do país. E lá ela se dedica à caridade. Ela mesma é religiosa, fundadora de uma ordem religiosa. Por isso nós ouvimos esse texto do Concílio Vaticano II, do decreto Perfecte Caritatis, ou seja, caridade perfeita, onde neste trecho nós vemos uma palavra sobre a vida religiosa, aquela abraçada por Santa Paulina, abraçada por tantos outros santos conhecidos e também santos anônimos que se dedicam ao serviço da caridade, procurando viver a obediência a Deus acima de todas as coisas, dando o seu testemunho de humildade e pobreza no despojamento das coisas deste mundo para viver exclusivamente para Deus e para os irmãos. Então nós vimos esse belo texto que vê a vida religiosa como a esposa de Cristo. O próprio título diz: a Igreja segue seu único esposo. Então a vida religiosa, ela se identifica aqui com a Igreja também, para dizer que homens e mulheres se consagram exclusivamente a Deus, no desejo sincero de fazer aparecer Deus através de suas atitudes, de seus talentos, através da caridade que praticam, através do amor que dispensam aos outros. O religioso, a religiosa, o homem e a mulher que se destaca dos bens desta terra para se atacar aos bens do céu, são inspiração também para todos nós.
lembrando de um modo muito especial a querida Santa Paulina, que deu um verdadeiro testemunho de fé, de esperança e de amor. Ela que deu um verdadeiro testemunho de martírio, ainda que não tenha sido assassinada por causa da fé, mas entendeu os seus sofrimentos como também um caminho para se chegar a Deus. E com todas as suas dificuldades, seus sofrimentos, perseguições internas até dentro de sua comunidade, incompreensões, ela foi uma grande vencedora, porque sabia que valia a pena sofrer e passar por tudo aquilo, porque era para o Senhor. Assim, a Virgem Santa Paulina, como tantas religiosas e tantos religiosos, tantos leigos e leigas também que dedicam a sua vida a Cristo de modo exclusivo, sabem que no fim das contas vale a pena segui-lo, vale a pena colocá-lo à frente e acima de tudo, vale a pena testemunhar, viver a fé, viver o amor e ser totalmente entregue na obediência a Deus. E nesta sexta-feira, meu querido irmão, minha querida irmã, quero convidar você mais uma vez a colocar-se comigo na presença de Nossa Senhora em oração, clamando a sua intercessão, pedindo e rezando a ela, que não cessa de rezar a Jesus por todos nós. Ela que constantemente toma nossos pedidos, preces e agradecimentos e conduz até Jesus, nosso Senhor. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma sexta-feira abençoada. Que cada hora deste dia seja de fato repleta da presença de Deus em sua vida. E que você nunca duvide que o Senhor está sempre caminhando com você e dentro de você, mesmo quando Ele pareça não estar. Naqueles momentos de dificuldades, de sofrimentos, lembre-se que Deus nunca abandona aqueles que Ele ama. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de Santa Paulina do coração agonizante, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.